Bruna, prazer em te receber aqui no estúdio do Cauê, Estúdio Doc, na Vila Madalena. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu tô muito feliz que finalmente a gente vai conseguir conversar. Obrigada. E eu faço a mesma pergunta no começo, que é: como começou sua relação com a música? Uau! Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. A primeira imagem que vem na cabeça quando você me faz essa pergunta eu, quando era bem criança, assim, eu ganhei um daqueles sonzinhos clássicos dos anos 90 que ele fazia track pra botar o CD, e vinha com uma fita na frente de algum aniversário. E aí veio uma fita de brinde, assim, que tinha 5 músicas de um lado e do outro lado as mesmas 5 músicas em versão karaokê. E daí eu fiquei muito feliz, ficava cantando aquelas 5 músicas no karaokê. Sempre gostei muito, assim. E comecei a fazer aula de teclado, violão, canto e tal, e aí foi-se embora. Mas sua família sempre te incentivou? Muito. Tinha alguma relação com a música? Nenhuma grande relação, não tem ninguém que se dedica propriamente à música na minha família, mas as minhas 2 avós são pianistas formadas nas Belas Artes, em Curitiba. Chique. Chique. Mas nunca profissionalmente, assim, mas acho que elas foram boas influências. E aí, quando que você entendeu que a música era um caminho, uma possibilidade de caminho profissional, assim? Acho que isso eu sempre sonhei, assim, desde criança, mas justamente por não ter uma referência mais próxima de alguém que trabalha com isso, eu não pra mim era assim, ou era as Spice Girls ou eu no meu quarto, sabe? Não tinha um degradê. E aí, quando eu, em Curitiba, comecei a fazer aula de coral, adolescente, comecei a conviver com os professores da escola, entender que existiam outras possibilidades. E quando foi chegando próximo de decidir vestibular, faculdade, essas coisas, aí eu tomei essa decisão, entendi que era isso mesmo que eu queria fazer. Então você formou em música? Me formei em música. Ah, chique! Chique! Ué, e aí? Aí eu prestei… Porque quando tá na faculdade, a gente não necessariamente vai seguir aquilo realmente, né? Mas você tomou essa decisão naquele momento E fiz. E foi uma decisão forte, porque eu também, ao mesmo tempo, quis aproveitar para sair de Curitiba. Então, e desbravar outros lugares, outros ambientes. E também naquela época não tinha muitos cursos de música popular ainda disponíveis. E eu fui fazer Unicamp. Então já foi um movimento grande, de uma grande decisão, né? Você vai fazer isso, vai fazer mesmo. Então, na faculdade, ao longo do meu curso, já comecei a trabalhar com banda. Terminei o curso com um disco gravado. Emendei num mestrado. Então, a academia e a profissão foram se misturando mesmo nesse caminho. E aí, em 2019… você lança o seu primeiro single, Antes de Se Libertar. O que aconteceu? Qual que era o contexto daquele momento pra você lançar aquele single? Aquele single. E aquele primeiro, né? Óbvio. 2018 pra 2019, eu tava de volta em Curitiba antes de me mudar pra São Paulo, pra dar esse passo, né? De fato, trabalhar com música. E aí, nessa época, eu conheci um poeta, professor lá de Curitiba, o Felipe Belão, que me passou uns poemas pra musicar. Isso muito antes de Leminski, nessa etapa mais recente. Mas engraçado, né? Acho que tava tudo ali já, de alguma maneira. E aí eu musiquei um refrão daquele poema. E ainda sempre muito tímida com a caneta, assim. Numa viagem pra Ilha do Mel, terminei a música junto com a Raíssa Fayet e a Isis Odara, que eram pessoas que estavam muito próximas de mim naquele momento. E aí eu lancei esse single logo que eu cheguei em São Paulo. Ele foi gravado em Curitiba, produzido pelo Dugomid. Mas ele estreou essa minha chegada aqui com um materialzinho pra circular. Mas então, peraí, só pra ver se eu entendi. Você formou na Unicamp, voltou pra… Antes de eu voltar pra Curitiba, eu fiz mestrado na Espanha, na Berklee College of Music. Em Valência. Isso, de Valência. Eu vi, que eu achei chique. E aí, depois eu quero perguntar um negócio. Porque eu vou falar de uma vez. Fala. Porque eu tava ouvindo essa primeira música. E aí, do nada, tipo assim, eu tinha lido isso, né? Que você tinha feito esse mestrado lá também. Eu morei em Valência. Nossa, muitos que cidade anos. linda, né? Muitos anos nada. Eu fiz um intercâmbio lá e depois voltei muitas vezes. E eu fiquei muito apaixonada por Valência. Mas, do nada, na hora que eu tava ouvindo, me veio uma banda que eu não sei se você conhece, que chama Vetusta Morla. Não conheço. Não? Aí eu falei, nossa, será que tem alguma referência dessa banda? Porque é uma banda de Madrid, na verdade. Mas eu achei que podia ter a ver, mas então não, né? Não, bom, pelo menos conscientemente não. Ai, que louco. Que legal, eu quero conhecer. Mas eu vou te mandar depois. Me manda. Eu não sei, não, obviamente são coisas muito diferentes. Mas
Sabe quando você… Lembrou. Me lembrei, E aí eu falei, bom, se eu lembrei, pode ser que tenha alguma coisa a ver, principalmente por essa sua passada na Espanha, assim, né? Que foi super importante pra mim, essa cidade é mágica, né? Uhum. E aí, quando eu terminei o mestrado, voltei pro Brasil meio assim, quem eu sou, pra onde vou, né? E aí eu fiquei 3 anos na casa dos meus pais pra me estruturar de novo, né? Chegar, começar a trabalhar. Daí que foi essa temporada curitibana. Que, querendo ou não, foram os meus únicos anos lá como musicista, né? Porque eu saí de lá com 18 anos, não conhecia ninguém da cena da música e tal. Então foram bem importantes pra mim esses anos. Bom, aí eu lancei um EP no final daquele ano, que já foi gravado aqui, no Le Bois, com produção do Tomás Souza. E aí, né, veio a pandemia. E é engraçado que naquele ano, meu desejo, assim, pro ano novo era… Não, eu quero, de fato, me enraizar em São Paulo, assim, quero ficar lá, quero… E aí eu consegui o que eu queria, né? Eu fiquei quase 3 anos dentro do meu apartamento, em São Paulo. Não só fiquei, como fiquei muito, né? Fiquei muito. Bom, aí é aquela coisa, né? Assim, muito travada, muito solitária. Sempre dando muita aula de música, ainda bem. Porque era, enfim, um jeito de passar o tempo, me organizar, me manter financeiramente também, enfim. Dar um propósito. E nesse período, ainda também, muita dificuldade pra compor, muita dificuldade pra achar uma razão pra cantar fora, assim, de dar aula. Aí que rolou um encontro com a obra do Leminski. Que era, enfim, tem um songbook com as transcrições das gravações que eu tinha ganhado no meu aniversário anterior. O Leminski, ele é um grande ícone da cidade. E nesses anos em que eu tava vivendo em Curitiba, eu conheci a estrela Leminski e o Théo Ruiz. E aí eles foram nesse meu aniversário e chegaram com o grande kit. Tinha Leminski Canções, tinha livro do Théo e tinha esse livrão robusto, que era o songbook do Leminski, nessa sacolinha de presente. E aí, fiquei ali, né, com esse presente. Tirei uma música na época, Energia Solar, que antes da pandemia eu apresentei num So Far Sounds em homenagem já aos 75 anos do Leminski, em 2019. Mas foi passageiro, assim. E aí, nesses anos solitários da pandemia, eu sempre gostei de fazer isso. Eu falei, vou pegar esse songbook aqui, abrindo umas páginas aleatórias e tirar essas canções. Que tinham esse desafio de não ter referência sonora, porque muitas delas ainda são inéditas. E aí, eu comecei a fazer um jogo comigo mesma, tipo, como que era pra isso soar? O que ele queria com isso? Porque também, até aquele momento, eu não tinha entendido que ele era, de fato, compositor. Eu achava que a estrela tinha musicado, eu achava que eram todas parcerias. Mas eu fui vendo, tipo, uma outra música só Leminski, só Leminski. Falei, uau! Então, beleza. Você foi mergulhando nesse mundo, assim, né? Fui, muito. E muito apaixonada, assim. E, ao mesmo tempo, sentindo uma relação forte com o meu próprio lugar, né? Porque como eu me formei no estado de São Paulo, que eu sempre desejei sair, foi um jeito de me reconectar com a minha origem também. Apesar, enfim, eu não tenho nenhuma relação parentesco, mas… é uma pessoa muito forte da minha cidade, né? Então foi um jeito de vir pra casa, estando longe. E aí, fui me encantando por essas canções. E quando reabriu o mundo, eu tava com um show prontinho. Estreiei no começo de 22 no Bona, né? Era a casinha antiga ainda. Mas pera, você quando teve esse show completo, você entendeu? Você estava intencionalmente fazendo? Ou primeiro começou meio uma brincadeira ali, vou passar meu tempo aqui fazendo essa coisa de abrir uma página. E aí foi entendendo que foi virando uma coisa, ou desde sempre foi intencional? Não, foi entendendo aos poucos. Que legal isso aqui, que legal isso aqui. Nossa, essas músicas se relacionam. Nossa, fim do mundo é um tema para essas canções. Acho que é o que eu tô sentindo também. Né? Eu me conectava com as imagens daquelas canções. E era muito legal co-criar com ele, assim, de fazer uns arranjos. E aí, isso foi me puxando pra ouvir outras coisas. Então, quem são os outros poetas que compõem canções? Aí comecei a ouvir muito Bob Dylan. Comecei a ficar muito interessada por essa transição, né? Livro, álbum, palco, máquina de escrever, não sei. Aí fui ganhando a intenção de fazer um show pra circular. Só que esse primeiro show foi uma dessas noites, assim… Sabe quando você se sente no lugar certo, na hora certa, fazendo o que você devia estar fazendo? E eu via que os meus amigos, as pessoas que foram no show, me disseram isso, reverberaram com esse sentimento. Não, você tem que fazer, você tem que circular e tal. E aí, a gente foi fazendo esse show ao longo de 22. Terminou o ano falando, cara… a gente precisa gravar esse disco. Então, a gente gravou a primeira parte no final de 22. Era bem a época da Copa do Mundo. Inclusive, uma das músicas, Luzes…
A gente fez a primeira parte, que ela é mais lenta e grave, antes da final da Copa. E a segunda parte depois, a gente parou pra ver o jogo. E fez a segunda parte, que ela é mais gritada, assim, mais rápida, depois da final da Copa. E daí a gente, enfim, terminou no finalzinho de 23. E aí veio o disco logo na véspera dos 80 anos do Paulo Leminski, que foi 24. Ué, é engraçado, né? Que, tipo assim, começou com uma brincadeira não intencional, depois foi virando alguma coisa. E ainda tava perto de 80 anos. Tipo assim, que loucura, né? Nossa, muita loucura. E a primeira música ter sido um poema também. Tipo, tava tudo ali, Tava né? tudo ali. Fui indo. Se é sorte, se é inconsciente, o que é, não sei. Eu sei que fiquei Acho que bem são vários feliz. temperos. Vários temperos, né? Mas me senti muito feliz de estar realizando essas coisas. E parecia que tava fluindo junto, assim. Sim. E seus amigos que te deram esse arsenal de material do Leminski, o que eles falaram quando você montou o show? Eles participaram de tudo, porque eu fui informando, né? Tá. Gato Subir no Telhado. Gente, tô gostando dessas músicas. Vamos fazer o show no Bona. E depois, em junho de 22, a gente foi em banda. Nessa época não tinha nem bateria o show ainda. Ele começou conceito sem bateria. E a gente foi tocar em Curitiba, no Onca, e eles foram. E deram uma força pro disco. Depois, quando eu lancei o trabalho em 2023, no Sesc Avenida Paulista, foram 3 shows na biblioteca durante 3 semanas. E aí eles estavam na estreia, participaram da estreia. Então estiveram bem próximos nesse processo. Deve ter sido muito legal, né? Tipo, sei lá, ver tudo isso acontecendo. Eu vi algumas fotos que você fez pra divulgar esse trabalho. E por acaso tava ali fuçando seu Instagram, né? E aí eu vi que você contou uma história que você tinha visto uma calça no Chico Felice, que era um figurino do João Pimenta, e você foi pedir emprestado pra ele. E eu achei isso meio aleatório, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Ainda mais sendo Chico Felice. Exato, que adora histórias aleatórias. Exatamente. Então eu fiquei tipo, gente, isso é muito engraçado. E aí eu queria que você contasse como foi. Sei lá, porque eu fiquei pensando, será que eles são amigos? Será que não? Porque aquele print não pareceu. Porque tinha um printzinho da sua conversa, sua abordagem com ele pedindo a calça, né? E eu pensei, imagina Chico Felice pensando, gente, quem é essa menina? Sei lá se vocês não se conhecem ou não. Me pedindo uma calça. Eu achei engraçado. Eu achei tudo… Tipo, eu dei risada de verdade na hora que eu vi, sabe? Sim. Cara, essa história é muito engraçada. E foi muito legal que você trouxe ela de volta. Porque, lógico que eu lembro. Mas eu não tava pensando nisso ultimamente. E ela é uma boa história mesmo. Ela é ótima! E acho que diz muito sobre mim. Eu tava até contando pra Estela, ali do lado de fora. A gente tava esperando. A minha mãe é estilista. Ela tem uma marca de pijamas e camisolas, roupas de dormir. Em Curitiba há 40 anos. Confecção própria. Ela que cria tudo. A minha tia faz a parte administrativa. Minha mãe é responsável pela parte criativa. Eu tenho 35 anos e a Miss Nuvem é mais velha que eu. Que também, olha só, você vai gostar dessa parte. Miss Nuvem, que é o nome da marca da minha mãe, vem de um poema do Guilherme de Almeida. Ah, não, gente. Tá tudo aí o tempo todo. Tá muito antes de você nascer, minha filha. Tá escrito nas estrelas. Nas nuvens. Nas nuvens. Exato, gostei. Amei. É muito bom, né? Eu me dei conta disso esses tempos, assim, enfim. Maravilhoso, Muito eu achei bom. maravilhoso. E eu cresci nessa confecção muito próxima da minha mãe, sempre gostando muito de roupa, de, enfim, marcas. Adoro conhecer os estilistas novos e tal. E sempre trouxe muito a minha personalidade pro meu modo de me vestir, desde criança, assim. E aí, quando eu tava montando o trabalho do Leminski, pensando no que eu queria pra essas imagens, o que eu queria vestir, porque é sempre assim, depois que eu sei que eu vou vestir, tá tudo certo. Eu tava no Instagram, muito fã do João Pimenta, e eu vi essa calça. Mas você não conhece ele, ou você conhecia? Não conheço ninguém. Tá. Assim, não sou amiga de ninguém. Tá. Assim. Era só uma Ainda, admiradora. aquelas, vai saber. Vamos fazer essa amizade acontecer. E aí, vi essa calça e na minha cabeça tá… beleza, é essa calça que eu vou usar. E já mandei pro Marcos, que é o cara que trabalha comigo, faz todas as minhas artes desde a época da Unicamp. A gente já tava contando com essa calça, porque eu pensei, vai dar certo. vai dar certo. Eu vou lá e vou comprar essa calça, acabou. Aí, beleza. Eis que um dia eu fui lá comprar a calça. Não demorei muito também, né? Logo fui lá. Cheguei na loja, mostrei, falando… Não, essa calça, na verdade, é do desfile. Só tinha uma peça. E ela já foi comprada. Daí eu falei… Putz, como assim? Ela é minha. Essa calça tinha que ser minha. E aí, não tem como descobrir, assim, com quem tá essa calça. Que vai que era alguém que eu conhecia.
Não, imagina. Deu, não, claro, beleza. Aí eu voltei pro Instagram e pensei, o que eu vou fazer agora? Aí umas amigas falaram, não, copia a calça. Eu falei, eu não vou copiar a calça do João Pimenta, né? Não vou fazer isso. Pô, ainda mais você que vem de uma família de designers de moda, né? Tipo, de criadores. Tipo, não, nada Tudo a ver, tem né? limite, Fora que também não é tão simples construir. Que material, como é que é a modelagem disso. Tá. Apesar da minha mãe ser uma excelente modelista, esse não é o rolê dela. Aí eu comecei a entrar no Instagram, tinha um comentário. Não, na verdade eu lembrei que eu tinha visto um comentário. Eu fui lá procurar o comentário e não achei. E o comentário era: Chico Felitti vestiu muito bem essa calça. Eu pensei, será que eu sonhei isso? Eu fiquei atrás no Instagram assim, não achei. Daí eu falei… Não, mas você viu o comentário mesmo? Eu não lembrava se eu tinha visto Agora ou não. Agora eu tô confusa também. Tipo, eu lembrava Recebeu de ter um sinal visto. aí. Imagina. Gente, não é possível. Aí eu tava com isso na cabeça, não parava de falar sobre isso. Aí um dia eu tava no bar do Julinho com as minhas amigas e tal. Aí uma delas falou, cara, escreve pra ele. Aí eu falei, será? Aí beleza. Aí era, sei lá, 2 da manhã, eu voltando pra casa, escrevi uma mensagem, tipo… Oi, Chico, tudo bem? Eu sou a Bruna e tal. Eu sei que você gosta de coisas aleatórias, então eu me apresentei minimamente. Sou cantora, vou lançar um trabalho em homenagem ao Paulo Leminski. Eu vi essa calça, não sei se ela é sua, desculpa se isso for muito estranho. Mas queria saber se ela tá com você, se é uma peça que você usa, se você me alugaria, se você me venderia ou me emprestaria. Pra uma sessão de fotos que eu tô pensando assim, assado. Um misto de tipo… Olha, sei que eu sou estranho, desculpa, obrigada. Tô disposta a qualquer coisa. E aí, em poucas horas, ele acorda super cedo, sempre responde super cedinho, assim. Bruna, imagina, adorei, isso é muito estranho, te empresto, ela é sua, passa aqui a hora que você quiser, o endereço é esse. Muito fofo, muito querido. Amei, gente, juro. Aí eu peguei a calça. Aí tem outro problema, vai servir a calça? Só tinha uma e assim, somos pessoas um pouco diferentes, né? Assim, fisicamente. Cara, você viu como uma luva a calça a hora que eu peguei. Impressionante. Posso ser sincera? Eu pensei nisso quando eu vi a foto e vi a história. Porque eu pensei, caralho, tipo, deu perfeito, né? E aí, é muito difícil você vestir tão bem uma calça de uma outra pessoa, assim, né? E uma calça toda estranha. Como é que é o caimento dela de verdade, né? E aí é isso, ele emprestou pras fotos. Daí eu devolvi junto com o conjunto da Miss Nuvem de presente pra ele, de agradecimento. Aí eu peguei de novo pra fazer alguns shows e tal. E daí ele, muito querido, falou: não, agora essa calça é nossa, sempre que você precisar, ela tá à sua disposição. Amei. Então a gente não é exatamente assim amigos, mas a gente é amigos. Ele foi um grande amigo. Uma ótima relação, né? Sim, poxa, muito querido. E tipo assim, do nada, né? Ele só confiou em você também, né? Completo nada. Não completo nada. Que legal, amei. Eu achei muito engraçada essa história na hora que eu vi. Mas é que eu sou muito determinada. Se eu quero alguma coisa, em geral, você tá certíssima. eu faço. E assim, se você não tivesse sido cara de pau, talvez você não tivesse a foto com a calça que você queria. No caimento perfeito, entendeu? Exatamente. Então assim… tudo pela moda. Pela poesia, eu acho. Pela arte. Antes de tudo, foi a poesia pra você, hein? Bruna, e aí, dia 15, você lança seu próximo disco, Bandoleira. Como que você tá agora? Nossa, eu tô muito animada. Semana passada eu tava meio… Agora eu tô muito feliz, muito orgulhosa do que a gente fez. Quero muito que as pessoas ouçam, quero muito saber como que isso vai chegar nas pessoas. E depois, enfim, contei muitas histórias sobre eu não compor, né? E esse é um disco com composições minhas, muitas parcerias. Eu sou uma grande fã do trabalho em equipe, mas enfim… Com quem essa a gente já pode saber? Pode. Sei Voar, que é o single que já foi lançado com a Lia Becerra. Tem uma música em parceria com Fabrício Corsaletti, Alice Coutinho, Felipe Blanco, Daniel Minchoni. Muitas? Muitas. Que legal. Tem uma versão de uma música da Alzirae com o Poeta Arruda. Que legal. Tem, enfim, outras surpresas. Legal. Gostei. E tô feliz, assim, botei minha caneta pra trabalhar, assim, pra esse disco. E é muito legal ver também as pessoas comprando as minhas ideias. Então tem uma das músicas do trabalho que é um spoken word, palavra falada. É um texto declamado, meio cantado, e a banda vem junto improvisando. É um trabalho também que fala muito do meu encontro com essa banda. Então é com toda a mesma equipe do Quem Faz Amor Faz Barulho. Que é esse tal desse disco da calça, né? Que eu canto Paulo Leminski. E que a gente, especialmente durante a circulação desse show, que foi um show que circulou muito, ainda bem, foi muito legal repetir
Chile muitas vezes, a gente chegou numa sonoridade de banda, assim. Eu acho que é isso também que é muito especial do meu trabalho com a obra do Leminski, são grandes canções de um poeta que eu admiro muito, mas com espaço pro nosso som. A gente vestiu mesmo essas canções com uma cara muito nossa, assim. E então agora essa roupa tá andando sozinha, sabe? Então, é a nossa própria estética, assim, o nosso som nessas canções novas que surgiram também na estrada. Então, o Fabrício, a Alice foram pessoas que eu conheci durante essa circulação também. Ai, que demais. Você lançou 2 singles. E eu queria saber, então, o que tá por trás dessas músicas. A primeira é Sei Voar. Queria que você me contasse o que tá por trás dela. Sei Voar, ela é uma canção, bom, como eu falei agora, uma parceria com a Lia. E que ela veio de um momento em que eu tava, como sempre eles vão e vêm, né? Momentos de um pouco de frustração. Apesar do meu trabalho ter fluído muito bem nos últimos anos, sempre tem aqueles momentos que só a gente sabe, né? E aí a gente tinha combinado de se encontrar pra compor num dia. E eu desmarquei e falei, amiga, eu tô muito azeda, você não merece. A gente desmarcou e eu fiquei em casa tocando, eu tinha comprado um violão, um achado, assim, justamente pra compor as músicas do disco. E fiquei tocando. E nessa época eu tava ouvindo muito uma cantora dos Apalaches, dos Estados Unidos, chamada Hazel Dickens, que tem um jeito muito chorado de cantar. E ela faz umas quebrinhas vocais que eu tava estudando muito na época. E fiz uma melodia com essa intenção, assim, tanto do que eu tava sentindo, quanto esse chorinho. E mandei pra Lia, falei, desmarquei, mas tá aqui. E eu achava, não considerava que tava muito pronto. Mas ela, na manhã seguinte, eu acordei com uma proposta inicial, assim, no comecinho de letra. Que ela colocou essa, sei voar, além do mar, sopro solto a me sustentar. Quase como um recado de amiga, assim, cara, confia, sabe? Vamos nessa. Que lindo isso. E aí a gente fez alguns encontros pra terminar essa música e virou meio que uma canção manifesto do trabalho, assim, tô chegando, esse é meu trabalho autoral, tô cantando, e isso me leva além, assim, e também conhecendo o que pela frente, pelo caminho. Ah, que lindo. Amei. E Cavalinhos? Cavalinhos. Eu amo essa música. Essa é uma tradução minha para uma cantiga folk, uma cantiga nininá, também dos Apalaches, que são uma cadeia de montanhas que passa por 3 estados do sul dos Estados Unidos, para onde eu fui em 2022, até como um estudo desse universo folk, para fazer o trabalho do Paulo Leminski. E muito mergulhada nessa estética que eu amo, do folk. Nessa viagem, adivinha? Um livro de partituras de folk songs. Tava olhando ele e tinha essa canção, Pretty Little Horses. E aí vi que, como muitas canções folclóricas, elas têm muitas versões. E, enfim, essa cantiga de niná, que fala sobre cavalos, que é um tema que eu gosto muito. Tive contato com eles muito ao longo da minha infância e tal. Achei que tinha tudo a ver, achei a canção linda, tem várias gravações maravilhosas. Influenciada muito por L. Flanders, tradutor de Walt Whitman. Ele me incentivou a traduz então aí, ver o que vai acontecer com essa canção. E aí fiz a versão brasileira, Álamo, que virou Cavalinhos. E acho que ela ganhou todo um tom próprio, assim, né? Uma fofura do nosso idioma também. Ai, que demais. Amei. Se você fosse dizer uma palavra que você tá sentindo agora, antes de mostrar pra todo mundo o seu álbum, qual seria, assim? Eu tenho muito carinho por tudo que eu realizei nesse trabalho, assim. Essas canções têm muito de mim, assim, de coração. Acho que é isso. Ah, que legal. E agora a gente tá partindo pro final. Eu queria saber qual que é o significado da música pra você. Eu acho que a música é muito essencial. Acho que ela é meio… não sabe muito onde começa, onde termina. No sentido de que a gente é um resultado de todos os sons. Tem muita musicalidade ao nosso redor, né? A música da natureza. Se for pensar dos nossos gestos, das nossas ações, do nosso trabalho, o ritmo. E o que a gente produz musicalmente enquanto sociedade, devolvendo de volta esse som. É um produto da gente, né? Um produto da nossa vida, da nossa vivência, experiência. É muito quem eu sou, assim. A música que eu faço vem muito da minha experiência própria. Especialmente dos encontros, acho que… relações. E aí agora a gente vai partir para as perguntinhas rápidas. Meio tentar ser papum. Um estilo musical? Folk. Um lugar que você sonha em tocar? Circo Voador. Ai, lindo! Amei. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto? Rubi. Legal. E qual que é o desejo atual da sua carreira? Eu quero circular muito com esse trabalho, com a minha banda, uma bandoleira. E que venham mais encontros, enfim, continuar construindo essa história.
Ai, que lindo. E você vai, com certeza. Com muito poema também. Com muitas calças. Calças, saias, vestidos. Com tudo que você quiser. Muito obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui. Obrigada mesmo, amei o papo. Eu também. Ai, que bom. Obrigada. Uhul!